É complexo. Ninguém sabe como isso afeta a vida ali, né? Porque o problema dessa retórica toda aí é que ela é uma ideia só. Ela, na prática, ela não funciona. Então, eu vejo muita gente, a gente vê, todo mundo agora virou defensor do meio ambiente, aí você tem adolescente aqui, ou tem coisa ali, e tudo, e vira uma comoção. E, no fundo, eu acho que ninguém sabe exatamente o que está defendendo e por que está defendendo e o que acontece se você usar. Eu acho que o Ministério do Meio Ambiente fez isso muito bem, né? Eu acho que o Salles fez isso muito bem em enfrentar certas pautas que não eram populares, né? Você sabe que eu estava outro dia com... Não eram populares no Centro-Sul, porque lá na Amazônia... Então, você me fala. Lá na Amazônia, o Salles passou 2 anos dizendo o seguinte: o principal interessado na Amazônia é o amazônida. Sim. É o brasileiro da Amazônia. Né? Isso nunca foi dito antes. Eles reconhecem isso? Os amazônidas? Totalmente. Totalmente. A gente não vê isso, né? Assim, essa aceitação. A gente não vê porque a gente não vai para lá. Mas também ninguém tem interesse de mostrar, né? Não tem. Zero. É zero. Porque o que eu ouço outro dia, nossa, mas o Salles é aquele que tocou fogo na Amazônia. Eu falei, junto com as girafas. Posso contar um caos interessante para vocês? Conte. Inclusive é exatamente vamos dizer assim, o que me levou a ir para o Ministério do Meio Ambiente. Eu não entrei no Ministério do Meio Ambiente no começo do mandato do presidente. Quando houve... Então, eu vou contar a história completa. Ela é meio longa, mas eu acho que é bem ilustrativa. Um determinado dia, houve em São Paulo, na capital de São Paulo, uma chuva, que é uma chuva atípica, mas não extraordinária. É uma coisa que acontece normal, não tem nada fora do normal, mas ela acontece 2 ou 3, uma vez a cada 2 ou 3 anos. Ok? É aquela chuva preta que escurece o dia. Todo mundo já viu isso uma vez, 2 vezes, 5 vezes na vida. Então aconteceu esse fenômeno um determinado dia em São Paulo, que foi numa quarta-feira, se eu não me engano. Aí alguém, não sei da onde, surgiu uma versão de que aquilo não era chuva, aquilo era fumaça das queimadas da Amazônia. Então. O que é uma barbaridade, porque não cai água de fumaça. Muito bem. Básico. Certo? E eu acompanhando aquilo, eu conheço bem a Amazônia desde criança, né? Eu conheço um pouco de nuvem, porque eu tirei brevet, eu fiz curso de pilotagem, você tem que estudar meteorologia. E eu comecei a acompanhar aquele negócio, e desde o dia da chuva até o Macron publicar que a floresta amazônica, o Macron e o Leonardo DiCaprio publicarem que que a Amazônia estava queimando, foram menos de 2 dias. Sim. Então aquilo foi o maior fake news que aconteceu na história até aquele momento. A coisa viralizou em 48 horas. Eu tenho amigos europeus e nesses 2 dias, mais de uma pessoa me ligou perguntando o que estava acontecendo porque o filho não conseguia dormir à noite, porque achava que ia acabar a Amazônia. Ok? Foi exatamente nesse momento que eu fui para o Ministério do Meio Ambiente, exatamente nessa semana. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: aquele período, aquela semana determinada em que supostamente estavam havendo queimadas descontroladas na Amazônia, na realidade, aquele período foi um período que teve 13% a menos de focos de incêndio na Amazônia do que num período histórico de 21 anos. Então, não só a gente não teve nada de anormal, como a gente estava tendo menos fogo do que a média de 21 anos. Ou seja, aquilo tudo foi baseado numa completa mentira. E como que isso pega? Como que isso pega? Roberta, são coisas que viralizam, né? Pois é, mas aí, peraí, nós temos canais, televisões, enfim... Ah, bom, mas as televisões... Mas aí nós vamos... Não pode confiar, né? Então,
Mas aí a gente vai chegar à conclusão que a gente pega a informação aonde, né? Porque Roberta, o povo fica perdido. eu dizia para as pessoas, pessoal, chama-se rainforest, floresta floresta úmida, não pega fogo, nem que você queira. É que o povo vê o fogo do lado, assim, né? Isso. Pegando no matinho do lado e acha que... E não tem noção, é isso que eu acho. Que ninguém tem noção do tamanho que é o negócio ali. Você passa quantas horas para você atravessar? Pode passar 4 ou 5 horas sem ver uma presença humana. De avião, né? De avião. De avião, 4 ou 5 horas. Tranquilamente. Então. É um negócio assim. Então, eu acho que as pessoas são muito inocentes. Elas não questionam. Quer dizer, elas não questionavam. Eu acho que isso está mudando, né? Eu acho que isso está mudando especialmente no Brasil. Você acha? Eu acho que aqui no Porque Brasil... eu vejo esse movimento, assim. Eu também acho que está mudando. Mas tem gente que fala, nada. Não, eu acho que está mudando, sim. E eu tenho esperança. Nós estamos aqui para poder fazer refletir e mudar mesmo, né? Eu acho que a gente tem que questionar. Sim. Questionar. Se a gente observar o que aconteceu na pandemia, o que acontece em relação a essas questões ligadas à Amazônia, a questões ligadas à política, à liberdade de expressão, tudo que está sendo feito é procurar fazer com que as pessoas não questionem. Não existe nada mais importante do que o questionamento. Então, essa questão de questionar é aquilo que faz a diferença entre a espécie humana e o resto. Tá certo? Os animais, eles são tocados, a gente toca. Né? E hoje a gente precisa questionar se não estamos fazendo a mesma coisa conosco mesmo. Mas você não ficou meio assustado com esse negócio da pandemia, que eu acho que ninguém questionou nada, todo mundo foi muito. Assim, isso me assustou um pouco. Muito assustado, assim, muito. Respeitando a situação, a pandemia, muito. tudo que a gente viveu, mas assim, eu acho que as pessoas entraram num ritmo que é alucinante de obediência, sem perguntar, né? Sem questionamento nenhum. É o poder que existe de colocar pânico nas pessoas. Você coloca pânico nas pessoas, você controla elas. Né? Então, a pandemia foi isso. Falou. Isso vale para a pandemia, para a questão climática, para tudo, porque é um desespero, principalmente os jovens, porque eles pegaram essa bandeira com uma força, porque, na verdade, eles estão certos. Se você pensar que a água vai acabar, o mundo vai acabar, tudo vai acabar, não vai ter mais oxigênio, eles estão desesperados. Então, né? Roberta, eu acho que tem a ver com o fato de que a humanidade está cada vez mais, ou pelo menos o Ocidente, cada vez mais abrindo mão de espiritualidade. Porque, de novo, é aquilo que a gente falou antes, quer dizer, a maior dúvida do ser humano, desde que o ser humano apareceu na Terra, é por que nós estamos fazendo aqui? O que acontece depois da morte? Tá certo? Então, se as pessoas têm medo da morte 24 horas por dia, elas não vivem a vida. Sim. Entendeu? E na minha opinião pessoal, a melhor forma de lidar com essas dúvidas é através da espiritualidade. Se a humanidade, se a sociedade não tem bases sólidas de espiritualidade, de família, etc., que são coisas que dão pra gente a coragem de enfrentar as tempestades, nós vamos comprar qualquer coisa que nos passarem. Que o mundo está acabando, seja por causa de pandemia, seja por causa de mudança climática, ou qualquer outra coisa que inventem. E nesse ponto a gente volta lá para o começo do conservadorismo, né? Exatamente. Eu acho estranho as pessoas, eu acho, na verdade, assim, tudo bem, eu respeito quem não acredita e tudo, mas assim, eu acho que o cara tem que ter muita fé para não acreditar em nada. É muito difícil, né? Muito difícil. Eu acho que existem coisas diferentes. Uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. Sim. Né? Mas Quer dizer, espiritualidade você acredita, né? Ela pode estar na religião ou não. Eu não gosto de organizações religiosas. Sim, beleza, mas você tem espiritualidade? Você exercita isso? Ou você sai de máscara até hoje porque você acha que você vai morrer se não usar máscara? Isso é a mesma coisa que andar com uma cruz aqui. Está substituindo símbolos religiosos por outros símbolos pagãos. Você sabe que o Jordan Peterson, ele fala isso, eu achei muito interessante, ele falou uma vez, o ser humano, ele precisa de Deus. Ele precisa ter Deus colocado em algum momento na vida dele. Se você tira Deus, né, você vai colocar outra coisa. Bengala.
né? Passa a Você ser vai uma colocar bengala. outra Vai. coisa. Então assim, né? É uma fuga que não... E o desespero, né? Um desespero. Você sabe, Roberta, que Desespero, você não acreditar em nada. eu sou fanático por história. Sim. Adoro história, é o meu Eu hobby. adoro ouvir você falando de história. Eu sempre consulto. É um hobby, né? Então, o que é muito interessante na história, e principalmente na antiguidade, que está mais distante da gente e tudo mais, se você pegar as grandes nações, os grandes povos, etc., eles não tinham medo de morrer. Uhum. Quer dizer, óbvio, tinham medo de morrer, mas eles Também do preferiam, sofrimento, eles né? preferiam morrer defendendo valores, Sim. defendendo sua pátria, defendendo a sua família, defendendo a honra de sua mulher e assim por diante, do que viver uma vida de escravo. Tá certo? Não que eu esteja defendendo que as pessoas devam agora sair procurando morrer, não é isso. Sim. Mas é assim, passa a ter um sentido você viver, né? E viver é correr o risco de morrer. Sim. Só não corre o risco de morrer quem já morreu. Sim. Isso faz parte da nossa experiência na Terra. Certeza que nós É a temos. única certeza. Então, assim, não podemos deixar pessoas mal intencionadas explorarem essa realidade, esse fato da existência humana na Terra, que é a certeza da morte. Sim. Né? Por quê? Porque elas passam a te manipular. Exato. Né? E a gente para de questionar. E isso que você falou da espiritualidade, e de ter, as pessoas precisam prestar atenção que aqueles que defendem muito essa coisa de ateísmo, enfim, o que quer que seja, o que elas estão sugerindo que você coloque no lugar, né? Exatamente. Muitas vezes eu vou a aproveitar. agenda política, né? Eu vou aproveitar para dar eu vou dar uma voltinha um pouquinho maior, mas eu vou voltar no mesmo lugar aqui. Uma vez eu estava no ministério e eu tinha acabado de assumir um desses cargos que eu me referi, e eu tive uma reunião com uma diplomata que era embaixadora num determinado órgão multilateral, que estava em Brasília. Ela morava no exterior, ela estava em Brasília, e eu chamei-a para uma conversa porque eu queria a experiência dela. Enfim, a gente tinha responsabilidade compartilhada, ela no Itamaraty, eu no Ministério do Meio Ambiente. E uma diplomata já quase no final da carreira, já quase entrando na aposentadoria, de esquerda, não era uma pessoa com pensamento, visão de mundo parecida com a minha, Sim. mas uma pessoa, uma profissional republicana, vamos falar assim. Ela chegou para mim e começou a conversa da seguinte forma: Eduardo, quando a gente está falando de meio ambiente, diplomacia, follow the money. Siga o rastro do dinheiro. Em outras palavras, vou colocar de uma outra forma, siga os interesses. Quais são os interesses? Aquela pessoa que está defendendo alguma coisa, isso vale para mim, vale para você. Se a gente está defendendo alguma coisa, a gente está defendendo porque a gente tem um interesse. Então a gente precisa primeiro entender qual é o interesse da Roberta em fazer esse programa, qual é o interesse do Eduardo defender essas ideias. Esses interesses são legítimos? Esses interesses são claros e transparentes? Sim. Certo? E aí a gente toma... A partir daí você está muito mais preparado para entender se aquilo é fake news, se aquilo é manipulação, se aquilo lá nos tratar como seres que não pensam. Sim. Que a gente tem cada vez mais sido testemunha dessas coisas. A gente ouve coisas na mídia que você fala, pô, essas pessoas estão dizendo isso, acham que ninguém pensa, que ninguém questiona. Eduardo, muitas pessoas parecem que não estão pensando mesmo. Eles estão nadando de braçada. Estão nadando de braçada. Então, é o que eu falo lá em casa para minhas filhas. Que eu falo para os amigos mais próximos, que é a experiência que eu tive e que eu tento compartilhar com as pessoas. Follow the money. Qual é o interesse? Então, se um médico passa as férias no Caribe, financiado pela indústria farmacêutica, ele trabalha para a indústria farmacêutica, ele não trabalha para você, ele não presta para ser seu médico. Certo? O médico que fala, não, eu trabalho para o meu paciente, eu fiz um juramento para o meu paciente, então, indústria farmacêutica, eu abro mão de receber os seus mimos
porque senão se torna conflito de interesse. Tá certo? Então a gente tem condição, isso não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem condição de avaliar quais são os interesses por trás dos comportamento das pessoas, especialmente quando a gente está falando de comportamento coletivo, né, das coisas públicas, das coisas, enfim, globais, né, ou de grupos. Né? Bom, nós vamos acabar daqui a pouquinho, mas eu vou voltar de novo numa coisa que você falou sobre espiritualidade, que eu acho bem importante, e nesse momento que nós estamos passando no país. Sim. E eu queria saber de você, assim, o que te inspira aqui? O que te dá esperança nesse país? O que você tem fé? Eu tenho fé. O que eu mais tenho fé é naquilo que eu entendo que é a nossa missão aqui na Terra, de cada um de nós. E eu acho que a nossa missão aqui na Terra é trabalhar por quem vai nos substituir, são as futuras gerações. Eu não acho que exista nada mais importante ou... caixão não tem gaveta, tá certo? Então, o que a gente vai deixar de concreto? Um legado para quem vai nos substituir. A partir do momento que a gente se distanciar dos nossos interesses mesquinhos de ganhar dinheiro, ou de ganhar reputação, ou de ser elogiado pelos outros, e passar a pensar, poxa, de repente eu consigo facilitar um pouco a chegada da próxima geração aí, né? E facilitar, inclusive, colocando eles no fogo, né? Quer dizer, sim, que eles sim, aprendam por si próprios, né? Sim. Eu não consigo enxergar outra razão fundamental para a gente conduzir a nossa vida que seja mais importante que isso. Então é por isso que eu tenho fé. E nesse sentido, Roberto, eu acho que o Brasil está numa posição tão extraordinária, mas tão extraordinária, que é o seguinte: o Brasil passou 30 anos, 20 ou 30 anos, apanhando. E aquilo que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, nos países ricos, a gente passou a viver antes deles. Essa doutrinação de escola, sim, esse desvirtuamento de valores de família, tudo isso... a gente identifica. Ficou mais duro para eles de 3, 4, 5, 6 anos atrás, para cá. Sim. Aqui no Brasil, desde os anos 80, 70, 80, a gente está vivendo isso. Então, nós como povo estamos mais maduros que eles. Nós já passamos por coisas que eles estão só descobrindo agora. Uma parcela da população brasileira, não é a população toda. Então eu acho que a gente tem, de fato, uma posição muito mais importante perante o papel do país na construção da paz mundial. Isso se manifesta, por exemplo, na produção de alimentos ou de serviços ambientais, do que a gente jamais teve, ou talvez jamais terá. Então eu acho que existe uma certa... assim, a gente está vivendo um momento muito especial no Brasil, por conta dessas coisas todas. Eduardo, eu quero te agradecer imensamente. Você me dá esperança, me dá fé, me dá inspiração, viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Você pelo convite, Roberto. E eu já vou fazer um próximo convite, né, para voltar, porque é muito assunto e a gente quer explorar mais isso. Você topa? Claro, a hora que você quiser. Então, tá bom. Seu chamado é uma convocação. Ai, viu? Obrigada a todo mundo. Até a próxima.